primeiro e no quinto capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo se mostra admirado pela rapidez com que eles abandonaram seus ensinos, aderindo ao que ele chamou de outro evangelho. E podemos dizer que não somente a igreja da Galácia correu esse risco, mas que a igreja do nosso tempo também vive na iminência de retornar ao jugo da lei. Esta é a tônica desta carta, o desafio de aceitar a proposta do cristianismo em contrapartida da lei. Os temas dos capítulos nos mostram isso. No capítulo 3, ele fala da fé frente à lei, da promessa frente à lei. Ele fala da filiação em Cristo e a transitoriedade da lei. É sempre uma abordagem sobre permanecer na graça ou retornar à lei. Mas no capítulo 5, Paulo parece deflagrar as diferenças entre a lei e Cristo, entre a libertação da cruz e a prisão da lei. E nesse capítulo podemos ver os perigos que o cristão corre de desviar-se do evangelho de Cristo e retornar ao que Paulo chama de outro evangelho, ou seja, o evangelho legalista, o evangelho da lei. O primeiro perigo que nós observamos aqui é de nos desviarmos da liberdade. Mesmo com o anúncio de Paulo, o judaísmo ainda estava presente na vida dos gálatas. Existiam pessoas chamadas judaizantes que insistiam que ser cristão não dispensava as obrigações da lei judaica. Assim, os gálatas viviam uma dubiedade entre a lei de Cristo e as obrigações da lei de Moisés. Parece que esta dúvida subsistiu ao tempo. Ainda existe quem creia nesse cristianismo prisional, ligado a leis. Pregam uma mudança que, na prática, tira a pessoa da lei do pecado e a coloca em uma outra lei, justificada pela Bíblia, mas que não tem nada a ver com o cristianismo pregado por Jesus. Quantas obrigações são confundidas com vida religiosa? Rituais, compromissos, sinais, lugares, datas, horários. Ou lei ou graça. Esta é a fala de Paulo. Não vos submetais. É sinal que nós podemos nos submeter ou não. Se vos deixardes, é sinal que somente nós podemos deixar isso tomar conta de nós. Veja, não é Cristo quem obriga, não é o cristianismo quem aprisiona, somos nós que nos deixamos. A opção é nossa. E a palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Jesus morreu, ressuscitou e está ao lado de Deus Pai. Outro perigo que corremos é de buscar a autojustificação. No versículo 4 do capítulo 5, Paulo fala de Cristo vos desligastes, vós que procurais a justificação na lei. Um dos maiores perigos da lei é levar o que cumpre a lei rigorosamente a pensar que tem direito adquirido. Cumpro tudo, portanto tenho direito a tudo. Jesus falou claramente sobre esse perigo em Lucas 18, sobre o fariseu que, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Este é o retrato desse cristão que vive duvidoso entre graça e lei. Quer cumprir as exigências para poder exigir bênçãos. A triste verdade é que isto ainda acontece. Existem pessoas querendo cumprir o que milhares de anos o judaísmo não conseguiu cumprir. Jesus teve que se sacrificar
porque antes dele ninguém, por si mesmo, conseguiu pagar a dívida. Mas os cristãos da lei ainda acham que isto lhes será possível. Os cristãos que vivem presos na lei são os fariseus do passado, que, tão cegos pela pretensão de ser mais que os outros, condenaram e mataram Jesus Cristo. Tem gente que se acha mais que os outros, mais que Paulo, por exemplo, que confessou: porque não faço o bem que prefiro, mas o que não quero, isso eu faço. E disse mais: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, dizia ele, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É interessante nós observarmos a fala de Paulo nesse momento. Ele dizia: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Precisamos viver uma religião de dependência como esta, confiados na graça de Deus, não em direitos garantidos por qualquer tipo de lei. Uma religião de consequências baseadas no amor de Deus. Ainda em Gálatas 5, lemos: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo agora fala de uma fé que nos leva a esperar pela justiça de Deus. Para os cristãos que estão livres da lei, a justiça não existe na execução da lei, que é impossível ao pecador, mas na esperança causada pela fé em Deus. A justiça não é executada pelo direito, mas pelo amor. Quem ama cumpre realmente a lei, a nova lei da graça, inaugurada pela maior sinalização do amor de Deus, Jesus Cristo. Praticar estas palavras de Paulo nos levam a implicações práticas na vida. Somente quem entende a justiça a partir da esperança e do amor é que consegue libertar-se do julgamento e da condenação. Se não pudermos viver uma fé que fala de esperança e amor, então teremos uma religião presa à lei e não à graça. Concluindo, no início dessa carta pastoral, Paulo explica o motivo que o levou a tratar do assunto. Ele dizia: há alguns entre vós que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho diferente, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu queria repetir, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado ou objeto de maldição. Vivemos num mundo que nos perturba, especialmente por vermos a religião se tornar objeto de comércio, onde fiéis são tratados como clientes. São revistas, sites, canais de televisão, grupos, shows, lives, que apesar de levar o nome de cristão, tentam impor o jugo. Literalmente, significa cabresto, canga, utilizado em animais de carga. Isso é que é jugo. O jugo, nos tempos de hoje, quer dizer domínio, opressão, obediência, aliança, trabalho, prisão. Muito diferente do que a palavra graça tem a nos falar.
A liberdade é o nosso maior bem. Fomos libertos por Cristo e cremos que temos livre escolha para nos decidirmos entre graça de Cristo e lei dos homens. Por isso, que Deus nos abençoe, nos faça atentos e nos enriqueça em sua graça, em sua liberdade e em seu amor. Amém.